Você acredita que uma instituição pode durar anos no poder sem ter necessariamente força bélica, ou seja, sem ter necessariamente um exército? Pois é, Maquiavel provou isso há mais de 500 anos atrás, usando um dos exemplos mais polêmicos da história da Igreja, o Papa Alexandre VI. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje estaremos comentando mais 2 capítulos do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. No vídeo de hoje estaremos comentando o capítulo 10 e o capítulo 11. O capítulo 10, ele vai analisar como que as forças de um príncipe podem ser medidas. E no capítulo 11 ele vai falar sobre os governos eclesiásticos, ou seja, sobre os principados eclesiásticos. E por que esses 2 capítulos eles dialogam entre si? Porque justamente ele vai dar, no capítulo 10, ele vai falar sobre as maneiras de medir as forças de um príncipe, e no capítulo 11 ele vai falar sobre a força dos poderes eclesiásticos. Então, assim, esses capítulos eles dialogam entre si, vocês vão perceber. E aí, logo no capítulo 10, ele vai dizer que existem 2 maneiras de se medir as forças de um principado. A primeira é a capacidade que ele tem de se manter, ou seja, é a autossuficiência que o príncipe tem, né? Ele já falou sobre isso em vídeos anteriores e eu percebo que é uma característica de Maquiavel. Ele sempre retoma alguns assuntos e a finalidade do livro é como o príncipe se manter no poder, só que em cada capítulo ele aborda circunstâncias diferentes. Nessa especificamente, ele aborda como analisar a força dos príncipes e ele vai dar estratégias para que esses príncipes possam se manter no poder. Então, para Maquiavel, o que é um príncipe forte? O príncipe forte é aquele que é autossuficiente, aquele que consegue se estabelecer, aquele que consegue montar o seu exército e desbravar territórios, conquistar territórios. Esse é considerado um príncipe forte, um príncipe autossuficiente. O que para Maquiavel é um príncipe fraco? É um príncipe que não consegue, não tem um carisma, não tem a força, não consegue manter, não consegue conquistar, né, um território. Ele não consegue montar um exército de maneira própria. E para esse líder se manter no poder, Maquiavel ele vai dar algumas estratégias. A primeira estratégia que ele dá para esse príncipe se manter no poder é que, já que ele não tem a força de um exército, né, próprio, ou seja, ele precisa do exército de outrem, né, ele precisa da força bélica de um outro monarca, de um outro povoado para fazer a segurança dele, ele precisa, ao menos, fortalecer, né, o seu território. E como que naquela época ele sugeriu que os territórios pudessem ser fortificados, ou seja, por meio de muros, né? Ele defendeu que esses príncipes que são mais fracos deveriam criar verdadeiras fortalezas, né? Então, a primeira estratégia seria essa, né? Montar uma fortaleza, montar muros extremamente fortificados, portões extremamente fortes, para que os exércitos, né, que tentassem dominar o território daquele povo não conseguisse fazer com muita facilidade, né? A segunda estratégia que ele deu para esse príncipe fraco é que ele deveria ao menos ter um estoque de alimentos, né? E não só de alimentos e de armamentos, né? E de força bélica, para que pudesse manter essa resistência por pelo menos um ano, né? E aí é engraçado que ele fala que provavelmente exército nenhum, pelo menos na época, teria capacidade para ficar mais de um ano ali nos arredores da cidade, tentando invadi-la, porque uma hora iria acabar a força bélica, uma hora iria acabar o alimento, e provavelmente esses exércitos inimigos iriam desistir de estar atacando aquela cidade. Então, você pode perceber que assim, Maquiavel fica o tempo todo pensando na manutenção do poder, seja de um príncipe forte ou de um príncipe fraco. Então é mais ou menos isso. E aí no capítulo 11, ele aborda as questões dos principados eclesiásticos. Ele vai falar que
o governo eclesiástico é o melhor governo que existe, né? Porque ele conta com o carisma do povo, e ele não precisa necessariamente ter um exército, e ele, de certa forma, ele é respeitado e ele é amado. Então, é o melhor dos mundos, né? Porque o principado eclesiástico é um principado que ele, de certa forma, foi estabelecido, né? Ele está no poder por forças superiores, né? E ele é bem categórico aqui no capítulo 11, e ele diz que ele não se julga capaz de analisar, né, de maneira muito técnica essas questões das forças superiores, e que a gente aqui sabe que ele está aqui falando de Deus, mas ele, quando fala de forças superiores, ele englobou os diversos tipos de religiões, embora aqui ele estava falando especificamente da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele, como ele colocou principados eclesiásticos, ele quis dizer exatamente isso, sobre principados que são governados por lideranças, né, religiosas. Então, nas mais diversas tradições, existe sim essa ideia de que um governo eclesiástico ele é protegido por uma autoridade superior, ele é protegido por uma divindade. Então, de certa forma, existe um certo respeito, uma certa tradição de evitar o máximo possível ter guerra contra esses tipos de povos. Não significa que nunca existiu, pelo contrário, já existiram vários, né? Inclusive aqui nos bastidores mesmo da história da Itália, da época que estamos analisando aqui, existiram sim, mas ele está analisando o todo. Existe um certo respeito, existe uma certa tradição, né, de se evitar ter problema com esse tipo de povoado, com esse tipo de principado. E o que acontece? Ele vai analisar exatamente essa questão, e ele vai dar o exemplo do Papa Alexandre VI. Por isso que eu até fiz essa introdução falando do Papa Alexandre VI. Por quê? O Papa Alexandre VI, como já falei em vídeos anteriores, analisando esta obra aqui, foi um dos papas talvez mais polêmicos da história da Igreja Católica, porque ele utilizou o filho dele. E aí, se você se surpreender com essa ideia, né, de eu estar falando aqui do filho do Papa, e você talvez, né, esteja recebendo essa informação pela primeira vez, eu recomendo que você volte a vídeos anteriores para entender por que esse Papa tinha filho, né, porque agora não dá tempo de eu contextualizar. Mas assim, o filho dele, o César Borgia, era um grande líder, né, militar, ele era um mercenário, ele fazia parte daqueles condottieri, né, aqueles milicianos, aqueles homens que tinham essa predisposição para trabalhar, né, nessa vocação. Ele tinha essa vocação militar, ele tinha essa aptidão militar, e o pai utilizou essas habilidades do filho para conquistar territórios. Então, o Papa Alexandre VI é o melhor exemplo, segundo a teoria de Maquiavel, para defender a força de um poder eclesiástico, porque o poder eclesiástico ele já é forte por natureza, e pela questão mesmo de representar, né, a própria divindade na Terra, porque, segundo a tradição católica, o Papa ele é o vigário de Cristo, né? Então, assim, existe já todo um carisma por trás do Papa, né, da figura do líder religioso. E esse Papa, ele conseguiu, além de ter o carisma religioso, ele uniu a força bélica do filho e riquezas, fortunas, porque eles conquistaram muitos territórios, né? Talvez tenha sido o período que a Igreja Católica mais tenha conseguido territórios, com a ajuda ali do César Borgia. E o que aconteceu? Como vocês sabem, logo depois, tanto o César Borgia morreu e o pai dele também morreu. E aí o Papa que substituiu o Papa Alexandre VI, Papa Júlio II, herdou essas riquezas, essas heranças e esse vasto território. E diferentemente do Papa Alexandre VI, que queria promover também o filho, o governo do Papa Júlio II foi todo voltado para a Igreja Católica. Então,
ele foi também um grande estrategista político-militar também, aproveitou as forças que foram herdadas, os exércitos que foram herdados, e expandiu o governo da igreja. Então, assim, é praticamente essa a minha resenha de hoje. Vocês podem ver que o livro do Príncipe de Maquiavel tem essa característica, um capítulo está sempre dialogando com o outro, né? Eu consigo, quando eu faço a leitura, eu costumo justamente ler pelo menos 2 capítulos e ver o que eles têm em comum. Inclusive, até o início do capítulo 11, ele já inicia dando continuidade às argumentações que ele fez no capítulo anterior. Então, é praticamente isso. Vocês vejam que a importância, né, da Igreja Católica na história mundial, né, e a força, né, que ela tem até hoje. Então, nesse sentido, Maquiavel ele fez sim uma análise acertada, né, dessa visão dos poderes, dos principados eclesiásticos e também dos principados fortes e fracos, né? Faz sentido. É claro que, retornando ao capítulo 10, quando ele deu a estratégia de muros, fazia todo sentido na época de Maquiavel defender, né, essa ideia de muros. Nós estamos falando de um século XVI. Claro que hoje em dia essa estratégia de, né, estabelecer muros para se defender é uma estratégia já um tanto quanto ultrapassada, mas trazendo para a realidade de hoje, talvez talvez assim a melhor estratégia seria os príncipes fortes, não os príncipes fortes, mas os príncipes mais fracos, pelo menos ter a capacidade de defender o seu território, né, defender as suas fronteiras e defender o espaço aéreo, né, trazendo para a realidade de hoje. E as potências de hoje, nós vemos que os Estados Unidos continua sendo a maior potência, é justamente essa potência que consegue desbravar territórios, né? Realmente é uma potência bélica, é uma força muito forte que os Estados Unidos têm. Eles conseguem, assim como na época de Maquiavel, defendeu, né, que os príncipes fortes são aqueles que conseguem montar os seus próprios exércitos e desbravar territórios, e, né, invadir territórios, conquistar territórios. E a gente vê que Estados Unidos, ele já há anos está nesse protagonismo mundial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje.